Oi pessoal, meu nome é Alexandre Sá, sou nefrologista, professor de nefrologia da Sanar. Eu vim aqui para falar sobre a nefrologia, esse mundo tão legal, tão especial que é a nefrologia. Explicar como é que é a rotina, o dia a dia, o mercado de trabalho, a remuneração, a especialidade, as subespecialidades da nefrologia. Mas antes eu quero que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal da Sanar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que têm interesse em nefrologia. Pessoal, então a nefrologia ela é uma área da medicina que estuda o aparelho urinário, tá? Especificamente os rins, as suas complicações das doenças renais, as complicações sistêmicas. O nefrologista é o clínico das doenças renais. O cirurgião do aparelho urinário é o urologista, então não confunda essas áreas, são formações diferentes, tá? Para você ser nefrologista, você precisa primeiro passar pela especialização de clínica médica. Então preste o concurso para a residência de clínica médica. E quando você concluir, aí você presta o concurso para a residência de nefrologia. A residência de nefrologia tem uma duração de 2 anos, ok? E você tem também umas subespecialidades, que pode ser mais 1 ano, além dos 2 anos necessários para virar nefrologista. A nefrologia tem uma grande vantagem, que você pode atuar em várias áreas a nível hospitalar e consultório. Você pode atender o consultório daqueles pacientes com doenças renais crônicas e acompanhá-los, dentre outros problemas, como por exemplo nefrolitíase de repetição. Você pode também atender pacientes internados com um quadro de insuficiência renal aguda. Frequentemente o nefrologista é requisitado no hospital, principalmente em UTI, onde aqueles pacientes críticos com choque perdem a sua função renal completamente de forma aguda ali e precisa substituir o rim com terapia de substituição renal. Você pode atuar também em clínicas de diálise, fazendo hemodiálise, onde o paciente vem de casa para a clínica. É aquele paciente que o rim foi perdido a sua função de forma irreversível, ele tem doença renal terminal e ele precisa substituir o rim com hemodiálise. Vem de casa para a clínica, faz hemodiálise e volta para casa 3 vezes durante a semana. E tem também a opção de diálise peritoneal, é aquele paciente que ele mesmo faz a própria diálise em casa. E aí ele precisa estar acompanhando com o nefrologista, pelo menos 1 a 2 vezes por mês. E tem também a atuação do transplante renal. Essa é um pouco mais complexa, ela é uma subespecialidade na nefrologia. Para você ser um especialista em transplante renal, você precisa fazer mais 1 ano nessa área. Essa área é muito interessante, tá? Lembre-se que o nefrologista é um clínico, ele não coloca o enxerto renal no indivíduo, ele cuida da parte clínica, ou seja, ele sabe selecionar aquele indivíduo que vai ser candidato ao transplante, ele sabe selecionar alguém vivo que tem interesse em doar para o seu parente e ele também cuida do pós-operatório, ou seja, a imunossupressão para evitar a rejeição àquele enxerto. E cuida também das possíveis complicações do transplante renal, como complicações infecciosas e neoplasias, por exemplo. É uma área muito ampla e muito interessante. Então o nefrologista ele tem essa vantagem, essa especialidade tem essa vantagem de você ter muitas áreas de atuação, muitas possibilidades. Ele é um clínico bem completo, é considerado um bom clínico, tá? Porque muitas doenças sistêmicas envolvem com o rim, por exemplo, as doenças cardíacas, as doenças reumatológicas. Então, muitas doenças de outras especialidades envolvem o rim, as oncológicas, por exemplo. Então, o nefrologista tem uma interface muito grande com várias outras especialidades, ok? Agora vou contar para vocês o porquê que eu escolhi essa especialidade, porquê que eu virei nefrologista. Eu sempre gostei muito de clínica médica, tá? E aí quando eu encerrei a graduação, eu falei, eu vou fazer clínica médica e depois decido o que eu faço. Dentro de clínica médica eu vou rodar nas especialidades, vou conhecer mais a fundo cada uma delas. E aí rodei em algumas até que eu parei em nefrologia. E aí, olha, achei bastante interessante essa transição ali de ficar em terapia intensiva, vendo aqueles pacientes críticos, prescrevendo hemodiálise e também cuidando daqueles pacientes na enfermaria, fora da UTI, na enfermaria, com problemas renais mais diversos, tendo essa interação com várias especialidades. Então percebi, olha, o nefrologista ele é um bom clínico, ele precisa conhecer bastante sobre as doenças sistêmicas, sobre as principais doenças das demais especialidades e também sobre a área dele, a área do rim, as doenças diretamente ali do rim. Então achei que era um especialista completo, amplo, e tinha um procedimento em si que era a diálise, né?
o implante de catéter de diálise, né? O implanter de catéter de diálise peritoneal, a biópsia renal, o procedimento em si. Então eu achei uma especialidade completa. Me sentia um médico completo, um médico que sabia lidar com aquele paciente internado, um clínico completo. Então essa foi minha decisão. E também, claro, eu conheci alguns médicos nefrologistas que eu me espelhei bastante. Achei que eles eram excelentes clínicos, excelentes médicos, excelentes nefrologistas. E aí eu tomei a decisão, falei, olha, vou fazer nefrologia, tá? E não me arrependo, é muito legal, é uma especialidade muito interessante. Para você que tem interesse, eu recomendo que faça um estágio, que conheça mais a fundo, porque tenho quase certeza que você vai gostar. E por último, eu quero falar sobre o mercado de trabalho em nefrologia e também sobre remuneração, claro. Bem, como é que é o mercado de trabalho em nefrologia? Assim que você conclui a residência, você vira nefrologista, quase sempre os primeiros empregos são em clínicas de diálise, onde você vai dar plantão no turno de hemodiálise. O turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, ou mais de um turno, manhã, tarde e noite, o famoso MTN dentro da nefrologia. E aí você é remunerado por turno, M, T ou N, ou se você quiser pegar tudo, um MTN. Geralmente não falta trabalho para o nefrologista, tá? Ele já sai com muitas propostas para trabalhar em clínicas de diálise. E quase sempre essas clínicas de diálise oferecem consultório. Então, se você quiser sair da residência e já ocupar toda a sua carga horária com isso, você consegue tranquilamente. Óbvio, existem diferenças regionais, claro. Tem locais que é mais fácil, tem locais que já há uma concorrência um pouco maior, ok? Bem, o grande interesse do nefrologista em termos de remuneração é trabalhar em unidades hospitalares, principalmente grandes serviços, tá? Grandes hospitais. Que aí o nefrologista ele é remunerado por produtividade, geralmente. Remunerado pela quantidade de visitas que ele faz, ou seja, quantos pacientes ele avaliou. E é remunerado também pela quantidade de diálises que ele prescreveu, tá? Geralmente é assim, seja diálise na UTI, seja diálise na enfermaria, ou seja diálise peritoneal. Ele também pode fazer consultório de diálise peritoneal, onde ele vê o paciente tem o contato dele, o paciente faz a diálise em casa e uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias o nefrologista avalia, checa se está ocorrendo tudo bem com a diálise, se o paciente está bem, se está tendo algum problema, checa os exames laboratoriais e faz a prescrição do mês para o paciente fazer a diálise peritoneal ali naquele mês, ok? Transplante renal, esse já tem uma concorrência um pouco maior. Eu não diria, na verdade, nem concorrência, é porque poucos nefrologistas que concluem a residência de nefrologia é que vão fazer essa subespecialidade, não são todos, são poucos. Então, aqueles que concluem, quase sempre começam a trabalhar no próprio serviço que fez a subespecialidade em transplante renal. E aí, ou seja, ele precisa de um grande centro, porque para ter um serviço de transplante renal tem que ser um hospital com grande centro, com urologista, com cirurgião vascular, com um centro cirúrgico robusto, com a unidade de terapia intensiva robusta, com um consultório, um nível ambulatorial para atender esses pacientes transplantados. Então essas são as áreas de atuação do nefrologista, o mercado de trabalho. Quando você conclui ali transplante renal, se você se interessar, geralmente você está trabalhando no próprio serviço, sai trabalhando no próprio serviço. E quando você conclui a residência, geralmente você sai trabalhando em consultório e clínicas de hemodiálise. Não costuma faltar emprego. Já esses hospitais, grandes serviços, geralmente isso é mais fechado, tá? Forma-se um grupo de nefrologistas, fica tocando o serviço daquele hospital, né? Contribuindo ali para o andamento do serviço. E quando alguém sai do serviço, é que desocupam a vaga e precisa colocar alguém no lugar. E aí, geralmente, aquele residente que se destacou, que o preceptor conhece bem, sabe das qualidades técnicas, sabe das boas relações pessoais, aí convida aquele residente para integrar o grupo. Geralmente, a remuneração é maior nesses serviços hospitalares, ok? E é isso. Eu dei uma ideia ampla aqui sobre nefrologia, espero que tenham interessado. Se quiserem saber mais perguntas, podem perguntar diretamente lá no meu Instagram, Alexandre Vitor Sá, ou se envolver ali com as atividades da Sanar, onde a gente comenta sobre todas essas áreas e tem também
muito material sobre cada especialidade, clínicas e cirúrgicas, tá? Se você se interessa por essa área, procure fazer um estágio, conhecer mais de perto, tá? Porque é muito interessante. Tem que gostar de clínica médica, não tem que ter medo de paciente de terapia intensiva. Se você se encaixa nesse perfil, procure conhecer nefrologia. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Uma boa sorte!